Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do EasyCast. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de educação, é que nem tudo é conteúdo. E é justamente isso que gerou o desejo no meu coração de desenvolver um projeto como esse, de poder aproximar as pessoas que estão nessa trajetória em busca da aprovação, que eu amo tanto, que são os meus alunos, os que foram, os que ainda serão, de uma forma que a gente consiga ter um papo legal, gostoso, descontraído. E para hoje, nada melhor do que uma história real. Uma história de conquista, uma história de evolução. E nada mais do que Elícia! Agora eu não vou apresentar ela, eu vou deixar que ela se apresente. Me diga, Elícia, quem é você? Olá, eu sou a Elícia. Por enquanto, pré-caloura da Universidade Federal da UFAL. Fui aprovada agora em 2025. Fui aluna da Monique desde o colégio. Depois, posteriormente, na Isolada por alguns anos, que foi a Isolada também, que me deu base não somente para estudar química, mas também para me aprofundar e para saber estudar melhor outros conteúdos. Muito bem. Então, veja, hoje a gente inicia esse podcast tentando trazer, realmente, aproximar a sua história, levando uma mensagem de superação, uma mensagem de... Puta que pariu. Pode botar meus palavrões, que meus alunos sabem que eu chamo. E para a gente começar essa conversa, vamos falar sobre a sua trajetória, o início de tudo. Eu sei que durante todo o tempo na sua evolução, foram 4 anos buscando aí a sua aprovação. E eu quero saber de você, quem era a Elícia no primeiro ano de cursinho? Então, a Elícia no primeiro ano de cursinho, não apenas a Elícia do primeiro ano de cursinho, na realidade, mas a Elícia como todo, ela é uma pessoa muito imediatista, uma pessoa muito calculista em certos modos, mas o processo de vestibular como um todo, ele me ensinou muito além disso, porque cada um tem os seus sonhos, mas a gente tem essa tendência, eu falo como pessoa imediatista, como pessoa que foi calculista em muitos pontos, a gente tende muito a enxergar a etapa de vestibular como o único sonho das nossas vidas, e ninguém é composto por um único sonho. Nada na nossa vida se reduz a uma única esfera, de maneira nenhuma. Eu acho que a minha aprovação, ela esperou vir até mim no momento em que eu fosse compreender isso, porque se eu tivesse sido aprovada lá no meu primeiro ano de vestibular, eu não seria a Elícia que eu sou hoje, embora eu já tivesse o sonho principal, porque eu sempre digo que a medicina, ela não é o sonho é ajudar as pessoas, a medicina é a forma que eu me identifico para realizar esse sonho. Mas ainda assim, a Elícia daquele primeiro ano talvez entendesse isso, mas não vivenciasse isso. Mas esses 4 anos, falo com muito orgulho dos 4 anos, porque foram 4 anos que fez eu, de fato, entender aquilo que eu gostaria de viver. De chegar numa faculdade, saber que eu vou cursar aquilo que eu amo, mas saber também que aquilo não é a Elícia, aquilo é parte de quem a Elícia é. E que vem muito mais por aí também, digo para qualquer pessoa que está no processo de vestibular, que se é seu sonho, seja dedicado ao seu sonho, mas sonhe além disso. Vá em busca de outras coisas, vá definir quem de fato você é, e assim o seu sonho vai vir também com o tempo. Seja dedicado sim, mas não se reduza a isso. Muito bom, e você é um ser humano incrível, eu não tenho a mínima dúvida que você vai ser uma excelente profissional, humana, dedicada. E aí, durante essa trajetória que você está falando que passou, eu sei que tiveram momentos e situações que você achava que seria difícil. Então, eu quero que você me diga o que você achava que seria difícil e não foi, e o que realmente acabou sendo. Então, eu acho que o vestibulando, ele não é vencido pelos dias difíceis. Tudo que a gente se propõe a fazer na vida haverá dias difíceis. Uns maiores do que outros, uns mais difíceis do que outros, com certeza. Mas ainda assim, de maneira geral, o vestibulando ele não é vencido por dias difíceis. Ele é vencido por dias cansativos. Naqueles dias em que você passa por um simulado e ele foi ruim, mas
esse não é o principal foco, porque isso se configuraria como um dia difícil, mas quando você passa por um simulado ruim, de uma sequência de simulados ruins, porque você começa a perder a esperança, você começa a duvidar se o sonho vai de fato um dia se tornar real, então aquilo vai ficando cansativo, e quando eu digo cansativo não é somente pelas horas de estudo, porque o cansaço físico ele também vem, mas de maneira geral, o cansaço de viver com essa insegurança de, caramba, será que um dia eu vou realizar o sonho? E a gente percebe o quanto isso é tão marcante, justamente quando você vive sem isso. Há umas 2 semanas eu fui para um curso de sutura, e foi algo muito simples, de certo modo, mas que para mim foi significativo, porque eu pensava, caramba, tá realizando mesmo. Você vai tendo dimensão de que aquela insegurança não existe mais, e você percebe o quanto, de fato, o que era mais difícil não era, de fato, um resultado ruim, era o acúmulo de resultados ruins ou da incerteza de, caramba, será que eu vou realizar o sonho algum dia? E essa incerteza, ela é muito mais complicada para lidar do que, de fato, um resultado ruim, porque para viver um processo de vestibular, a gente precisa muito lidar com a esperança, lidar com a fé, lidar com a confiança em você mesmo e que, de fato, existe um tempo para que você realize aquilo que você quer, porque senão você vai ser consumido, de fato, por essa insegurança. Entendi. E essa conversa que eu estou tendo com a Elícia, e a ideia de ter chamado a Elícia nesse primeiro encontro, primeiro, eu tenho um carinho muito especial por ela, por realmente viver essa trajetória com ela. Elícia é minha aluna desde o ensino médio, e aí passou comigo todos esses anos, não me abandonou, a gente esteve lado a lado, eu sei exatamente de tudo isso que ela está falando. E quando chegou a aprovação, eu não quis que ela fosse até o curso para falar de como o curso ajudou a ela. Não. Eu queria que houvesse essa troca realmente entre o aluno que está buscando e o aluno que foi aprovado. Porque eu sei que depois que a aprovação vem, cada um vai para um caminho diferente, por enquanto, né, enquanto ele ainda não passa, e eles se distanciam. Então, o papo que aconteceu quando ela foi lá para o curso foi muito legal. E eu vou trazer aqui mais uma vez uma pergunta que eu fiz para a Elícia, que eu acho que é importante, que todo mundo precisa ouvir. Que foi a seguinte, eu perguntei, não sei se você lembra, qual foi o erro nessa trajetória que você cometeu e que você não cometeria, e você deixaria assim de dica para as pessoas que estão ainda na busca aí pela aprovação? Eu não sei se vai ser exatamente a mesma resposta, mas algo parecido, porque eu de fato acredito nisso. Então, todas as vezes que me perguntarem, pode ser que surjam novas respostas, mas essa ela vai sempre existir, que é não se subestime. Eu tinha o hábito de me subestimar, eu acho que todo mundo tem um pouco esse hábito, não somente quem é vestibulando, mas o ser humano de maneira geral. Mas eu falo isso por experiência própria, porque eu tinha muito o hábito de me subestimar, principalmente em linguagens. Desde a escola, eu sempre fui boa em gramática, minha mãe é professora de português, mas eu nunca fui boa em interpretação. Eu sempre li muito, usava todas as dicas que todo mundo dizia para usar, e ainda assim eu não conseguia tirar uma nota boa, não conseguia acertar um número de questões válidos. Mas depois eu fui entendendo que isso também estava em mim, estava no meu me subestimar. Eu estava tão acostumada a não ter um número bom de questões que eu achava que ia estabilizar ali mesmo. E eu falo muito isso principalmente para a Monique, porque foi a pessoa que virou a chave para mim. A Monique falou algumas vezes na sala que no primeiro vestibular que ela fez, ela não passou porque ela zerou química e hoje ela é doutora em química. Isso é verdade. Então, é mais uma confirmação de que, tudo bem, às vezes você vai ter mais dificuldade em alguma coisa, e é normal que se tenha. Sim. Mas a gente não pode se acostumar com a dificuldade. A gente tem que olhar a dificuldade como algo que também pode ser vencido, tudo bem. Às vezes não vai ser sua maior afinidade, o que também é normal. Mas a gente não pode se acostumar a estabilizar ali. Perfeito. Inclusive, quando a minha aprovação veio, né? Eu tinha algumas noções de como eu tinha me saído, mas eu não tinha sequer corrigido a prova. E parte disso era do meu receio no primeiro dia, o que é estranho, porque a maior parte das pessoas tem receio no segundo dia, Sim. que é o comum, né? E o meu maior receio era no primeiro dia, porque eu passei a vida toda me acostumando a me subestimar. Mas eu tinha vivenciado uma virada de chave que, no fim das contas, meu primeiro dia,
ele foi uma alavancada na minha nota. Eu fiz 44 de 45 em linguagens. Então, assim, foi de fato, uma revolução, não somente para a minha prova, porque a prova passa no fim das contas. A gente eleva muito, porque de fato precisa disso para a realização do sonho, mas no fim das contas a prova também passa. Mas é bom porque eu levo para a minha vida o conceito de caramba, eu não preciso me subestimar. Claro que você tem que ir consciente na sua dificuldade para também não fazer uma prova e achar que não é inteligente o suficiente porque se saiu mal, se aquilo é a sua dificuldade. Então, você tem que ter noção, sim, de que é a sua dificuldade. Mas não pode se acostumar com o fato de que aquilo é dificuldade, porque aquilo também está ali para ser vencido. Sim, tem que ser enfrentado. E o que é mais rico nisso tudo e que a gente precisa deixar muito claro é que cada pessoa tem o seu processo e o seu tempo. Não tem como você olhar para a vitória ou para a derrota de repente do outro e se espelhar naquilo. Cada um tem o seu momento. Você teve uma infância diferente da outra pessoa. O ambiente que você viveu, que você foi criado, a educação que seus pais lhe deram, tudo isso influencia no desenvolvimento. Então, pegando esse gancho, eu queria saber de você, qual foi o diferencial no último ano da sua preparação que você acredita que trouxe a sua aprovação? Então, eu era uma pessoa um tanto cética em relação a fazer mentorias. Eu fazia mentorias específicas em uma área ou outra, mas nesse ano em particular foi algo muito diferencial para mim, porque principalmente para quem é vestibulando há mais tempo, a gente se acostuma a estudar sempre de um mesmo jeito, a consertar os erros do mesmo jeito, e às vezes a gente precisa dessa visão de fora, para que olhe e veja aquilo que ainda falta, aquilo que ainda precisa ser melhorado, aquilo que a gente não vê, porque de fato, quando a gente está nesse processo há muito tempo, a gente vê sempre os mesmos erros, tende a enxergar sempre as mesmas coisas. E tendo essa visão por fora, a pessoa consegue de fato enxergar aquilo que lhe falta. E foi, de fato, o diferencial para mim nesse ano de 2025, embora, ou melhor, né, de 2024. Embora a gente saiba que a aprovação de vestibular é uma construção, assim, porque, de fato, o que me fez ser aprovada não foi o 2024. O 2024 talvez tenha sido a minha virada de chave, mas todos os anos eles são importantes de formas diferentes. Muito bom. E essa virada de chave? O que foi especificamente essa virada de chave? Então, veio justamente a partir desse olhar de fora. Como eu disse, a gente tende a desvalorizar o primeiro dia, por exemplo. Eu sabia da minha dificuldade, eu tinha me acostumado com aquela dificuldade e tinha estabilizado ali mesmo. Até esse olhar de fora, né, do meu mentor, de olhar para mim e dizer, olha, tudo bem, talvez não tenha tanto peso quanto o segundo dia, mas também é importante focar nisso. Também lhe falta isso. Então, a gente vai focando naquele lado e veio juntamente, né, com a percepção que eu tive nas suas aulas de caramba, realmente, me falta isso e não é impossível completar, porque às vezes a gente olha tantas faltas nossas que a gente fica, caramba, mas vai ser para sempre desse jeito e vou me acostumar, é melhor focar em algo que eu sei muito bem. A gente olha para o segundo dia, né, e fala assim, nossa, vou focar muito em biologia, porque biologia é mais simples, eu sou melhor em biologia, porque todo mundo, de maneira geral, é melhor em biologia do que em física, por exemplo. Aí fala, não, vou focar muito bem em biologia, vou fazer aquilo, vou ser mais ou menos em química e física eu deixo para lá. Que é a visão que nós comumente temos. E, a partir dessa visão de fora, né, você enxerga, caramba, mas vai ficar se contentando com isso para sempre, com ser ruim em física? Já pensou quão mais fácil seria se de repente você pega uma prova, olha para a biologia, vê que está difícil e você diz assim, caramba, mas eu também sei fazer física. Caramba, mas e se eu sou boa em química? Biologia pode estar difícil. Então isso te traz uma segurança. Então você vai lá e diz, caramba, eu sou boa em biologia, eu treinei química pra caramba e eu consigo ser boa também. E física, o que me aparecer, só se for impossível, eu não consigo fazer, mas de resto eu consigo, ou pelo menos me sair razoavelmente bem, porque ninguém precisa ser perfeito numa prova do Enem. Sim. A gente vai ali buscando a perfeição, e de fato a perfeição não precisa, mas também não dá para se acostumar. Caramba, vou ser boa só nisso. Seja bom naquilo e que bom que você é, mas não foque apenas nisso, vá além daquilo. Isso lhe traz não só essa sensação que você falou, mas como a segurança e a tranquilidade.
Porque eu não sei se vocês lembram, em algum momento da sua vida, quando você foi apresentar algum trabalho na escola, aí você leva o papelzinho para ler. Pode ter certeza que não vai ser uma boa apresentação. Vai dar o branco, vai dar tremedeira, vai dar vontade de ir no banheiro. Mas quando você entende, e eu trago isso para a realidade atual hoje dos alunos, deles realmente entenderem o que aquele assunto quer dizer, sem precisar decorar. Porque a partir do momento que você decora alguma coisa, ou que falta alguma coisa, vem uma insegurança, porque você pensa, eu sei de tudo, eu domino biologia, mas se vier uma prova difícil de química, eu não vou conseguir. E isso vai custar mais um ano aí seu de estudo, justamente por não querer enfrentar esse desafio. A Elícia, ela passou em segundo lugar aqui na UFAL, em Arapiraca, e teve uma das maiores notas em ampla concorrência do estado de Alagoas. Tirou 800 mais. Maravilhosa! E aí eu quero que você me diga, se você pudesse listar 3 coisas que foram cruciais, apenas 3. Quais são as que estariam no topo dessas possibilidades? 3 coisas que eu fiz para alcançar essa nota? Para sua aprovação, para sua nota, sim. Então, a primeira seria justamente isso, de focar na sua dificuldade. Não estou dizendo foque mais na sua dificuldade do que em matemática, não é isso que eu estou dizendo. Se você acha que matemática é importante, de fato destine mais de um dia para estudar matemática, sim, mas também destine mais de um momento para focar naquilo que é a sua dificuldade. A segunda coisa é não tenha medo de corrigir simulado. É melhor você corrigir e acertar 10 de 80, mas corrigir e ir em cima dos seus erros e saber o que você está errando do que viver o ano inteiro mascarando aquilo que é o seu erro. Não viva assim, não tenha medo. Eu indico, inclusive, que você corrija o mais rápido possível, porque passa o medo quando a gente deixa para corrigir muito depois. A gente não lembra exatamente o que a gente fez e a gente vai criando um medo muito maior do que existe ali de fato. E o terceiro conselho, não é um conselho tão prático assim, mas que eu tenho certeza que foi muito válido para mim, entenda os seus limites. Não adianta seguir o processo de outra pessoa e achar que vai ser perfeito para você, porque não vai. Não estou dizendo saia todos os dias e não estude, não é isso. Seja dedicado, sim, viva a sua rotina, sim, mas percebeu que chegou no seu limite, pode jogar tudo pro alto mesmo, se dê um descanso, faça algo que você goste, no outro dia recomeça. A gente fica naquela de vou recomeçar e vai ter 1000 coisas acumuladas. Vai recomeçar e vai ter muitas coisas acumuladas, sim. Mas ainda assim, uma mente cansada, um corpo cansado, e uma pessoa que já está numa tendência de desistir, ela não vai estudar tão bem. Antes, você respeitar os seus próprios limites, porque no fim das contas a competição é de fato com você mesmo, não é com ninguém. Às vezes a gente vê muito o outro 2 dias na semana e acha que a gente sabe a dedicação do outro e a gente não sabe. Então, no fim das contas, foque em você mesmo, na competição que você está estabelecendo com você. Então, seja respeitoso com seus limites. E é aquilo, é uma sinceridade de você para com você. Os seus pais, eles vão querer alguma coisa, os seus professores vão exigir outra coisa, os seus amigos vão sugerir outra, mas no fim das contas, os seus limites, só quem entende é você mesmo. Perfeito. E fica parecendo velho, né? Eu falo isso para os meus alunos, que fica fugindo de médico para não descobrir doença. Mas tem que descobrir logo. E é justamente por isso que toda semana lá no curso a gente faz simulado. E a gente faz a resolução do simulado focando nesse erro que ele cometeu. Então, trazendo agora para outro ponto da nossa conversa. Tem uma coisa que a Elícia sempre chamou muito a minha atenção, que é a resiliência dela, o poder dela de conseguir ressignificar as situações. Quando ela foi aprovada, eu recebi um áudio muito lindo da Kelly. A Kelly já é minha amiga de tempos antigos, quando dava aula em escola aqui, e ela falando, Monique, quando vinha a nota, quando saiu o resultado, e aí ela via que não conseguia. Você nem sabe disso, tá sabendo agora dessa conversa da gente. Ela diz, a gente ficava assim, destruído, e ela chegava forte e dizia, não, eu vou tentar mais uma vez e vai dar certo. Então, era a força dela que dava força a gente. E eu quero saber de você, da onde vinha essa força. Eu sei que você tem uma fé muito linda. E junto com essa pergunta, já acrescento outra, porque você já faz todo o gancho, que é qual a sensação que você tinha quando você via, de repente,
seus amigos conquistando e você, de repente, naquele ano não tinha conseguido? Então, começando falando com uma coisa que poucas pessoas sabem, que é na escola, eu e Monique já nos conhecíamos, mas a gente não se dava tão bem. Pelo fato de que ela achava que eu não gostava dela e eu achava que ela não gostava de mim. Na realidade, nós não tínhamos, de fato, nada contra uma a outra. A gente só tinha um receio uma com a outra, de fato. E quando a gente foi se conquistando de certo modo, também eu acho que é algo que talvez eu nunca tinha falado para a Monique, que de fato ela é muito inteligente, e inteligência conquista qualquer um, mas que o meu olhar para ela não veio de uma conquista a partir do quão inteligente ela é, veio justamente do quanto ela consegue abranger e ser boa em outras áreas, o quanto ela consegue ser acolhedora, o quanto ela consegue fazer as pessoas se sentirem em casa, fazer as pessoas confiarem mais nelas mesmas, e a partir daí, quando a gente já tem um olhar melhor para o outro, a gente percebe que de fato está com a professora certa, porque além de tudo isso, ela também é muito inteligente e ela sabe passar isso para os outros, porque a gente também sabe que tem pessoas muito inteligentes que não conseguem passar isso para o outro, né? E a Monique não é essa pessoa. Mas em relação à minha resiliência, em relação à minha fé, em relação a como era ver outros amigos passarem antes de mim, né? Eu sempre levo como referência a aprovação de um amigo meu, que era um amigo muito próximo, os pais dele também eram amigos dos meus pais, então eu torcia muito por ele, ele também torcia muito por mim, a gente estudou boa parte da vida junto. E quando ele foi aprovado, demorou um certo tempo, né, até sair o resultado, porque tem esses dias de SISU em que você vai acompanhando, você já tem uma dimensão de se você vai ser aprovado ou não. E durante os dias de SISU, eu já fui me conscientizando de que eu não seria aprovada. Então, eu vivi, sim, o meu luto ali, eu vivi, sim, a minha tristeza durante aqueles dias. Então, quando saiu, de fato, o resultado definitivo, eu estava feliz por aquele meu amigo. E eu lembro que a mãe dele veio falar comigo e dizer, olha, tá tudo bem se você estiver feliz por ele e triste por você. Sim. E eu preferi acreditar naquilo e falar para ela que estava tudo bem de fato, porque eu sabia que ela não entenderia o que era olhar e dizer assim, caramba, e se não é o meu tempo, porque eu tenho que ficar triste por mim? Na realidade, eu gostava de ver outras pessoas sendo aprovadas se ainda não era a minha vez. Porque eu digo assim, caramba, se eu não posso estar comemorando a minha vitória ainda, que bom que Deus me deu a chance de comemorar por outras pessoas. Perfeito. Aquele meu amigo merecia tanto quanto eu, talvez mais do que eu, talvez naquele momento estivesse mais preparado. Eu não tinha que estar triste por mim, feliz por ele, eu podia estar só feliz por ele, e eu sabia que também quando o meu momento chegasse, se era um desejo que Nosso Senhor tinha colocado no meu coração, ele também ficaria feliz por mim, de fato ele ficou. E assim, eu falo sempre também que uma coisa é quando você desiste de um sonho que é seu, porque você decepciona você mesmo. E tá tudo bem, mas para mim, em relação à medicina, era de fato um sonho que Nosso Senhor tinha colocado no meu coração. Então, desistir do sonho não significaria apenas desistir daquilo que a Elícia queria. Significaria desistir daquilo que Nosso Senhor sonhou para mim. Então, de fato, me custaria muito. Muito mais do que estudar quantos anos fosse preciso. E é aí que vem uma frase que tem um dos meus textos que é: enquanto eu acreditar que a vontade de Deus para mim é que eu seja médica, eu vou estudar para ser médica. Sim, e, de fato, no fim das contas, só você vai viver as consequências das suas próprias escolhas. Então, eu estava bem com a minha escolha, não de, nossa, vou estudar todos os dias para sempre. Estava bem com a minha escolha de, Nosso Senhor sonhou isso para mim. Então, quando ele quiser, se é sonho dele, nada mais justo de que seja no tempo dele e da forma que ele quiser. Então, de fato, lógico que a gente vive, sim, dias de tristeza, não é assim tão mágico, a gente vive, mas depois a gente também olha para si mesmo e diz, esse foi o caminho que eu escolhi para minha vida, então que seja feito da forma que ele quiser. Perfeito. E Deus não demora, ele capricha. Veio apenas um segundo lugar, meu amor, veio o pódio. E tem uma frase, um texto, na verdade, da Elícia. Após eu acho que foi ano passado, você fez uma carta aberta para os seus amigos, para as pessoas que estavam ali lhe acompanhando. É emocionante, eu sempre posto, inclusive eu vou postar hoje no meu perfil para vocês verem isso, lerem, porque é realmente tocante, eu acho que é necessário. Aquilo é um texto necessário para todo mundo que está nesse processo. Porque a gente sabe que é uma frase clichê, mas ela é muito real e se aplica perfeitamente.
é justo que muito custe o que muito vale. Então, eu fico triste quando eu vejo alunos que estão buscando, que estão evoluindo, mas não têm essa paciência e essa clareza de entender que o processo dele pode estar sendo mais lento que o outro. E aí ele acaba desistindo, e aí vai fazer uma outra coisa, e eu tenho certeza que lá na frente, em algum momento, quando ele entrar num hospital ou entrar numa clínica, o coração dele vai dar aquele apertozinho por ele não estar vivendo aquilo que ele queria tanto fazer. E é isso que eu sempre falo, se Deus colocou esse desejo no seu coração, é porque ele é nobre, ele tem que acontecer e ele vai acontecer. Outra frase clichê que é muito real, só não consegue quem desiste. Então, só continua, muito mais vale, como você disse, eu passar o tempo que seja me preparando para viver aquilo, estar preparado e conseguir, do que eu passar o resto da minha vida todinha fazendo o que eu não queria fazer. E aí, a Elícia falou nessa conversa que a gente teve lá no curso, no nosso primeiro dia de aula, ela falou sobre a música, porque aí eu tinha perguntado qual hábito eles tinham tido para despressurizar, tirar aquela pressão diária da cobrança, da ansiedade. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu hobby. Então, eu sempre tive sonho de tocar algum instrumento, mas a gente fica deixando esses sonhos menores, eu diria, para quando a gente tiver tempo na vida, para quando a gente tiver em um momento mais espaçado. E, de fato, esse momento, quando a gente pensa direitinho, esse momento nunca chega, né? E se chega por poucos meses, como é o meu caso agora no meu momento sabático. Mas, ainda assim, o teclado, que é o instrumento que eu comecei a aprender, ele me ensinou muito mais do que eu imaginava, porque tem dias, de fato, que você vai lá, você vai aprender algo novo, e como todo início, é sempre mais difícil. Você vai aprender algo novo e você olha assim e diz, impossível. Aí você continua a persistir naquilo e, de repente, você vê algo que era impossível se tornar possível e você se sente, caramba, eu sou a pessoa mais talentosa do universo. E por que isso foi importante? Porque a gente precisa ver também que o processo de vestibular, ele não é um processo de curto prazo. Então, o que tem de curto prazo é eu me sair bem num simulado, eu aprender um assunto novo, isso é um curto prazo, mas, de maneira geral, a gente não se sacia com esses pequenos curto prazo. Mas, em relação ao teclado, embora também não seja num espaço tão curto assim, ainda é um processo mais curto do que o processo de vestibular. Então, é bom você se ver desenvolvendo em outras coisas também. Até para voltar para aquilo que eu falei no início, que é, você não tem um único sonho. O seu espaço de vestibular não é o único espaço atuante na sua vida. Quando você estiver formado um dia e atuando, você também vai perceber que não é só aquilo que compõe a sua vida. Hoje eu sei que a Elícia não quer ser apenas médica, a Elícia quer ser médica, quer ser tecladista, talvez um dia cantora, talvez não isso, mas... Eu vou pro show! Mas talvez algo nesse aspecto, talvez eu toque só para mim mesma, mas ainda assim eu desenvolvi outros âmbitos da minha vida e é bom você se ver vencendo em outras coisas também e não para dizer assim, caramba, eu tô parado, porque a gente tem essa visão enquanto vestibular e não, a gente não tá parado, a gente tá construindo algo de forma diferente e às vezes a gente não vê isso, mas a gente tá construindo sim. Então, não é para isso, não é para, caramba, eu preciso desenvolver porque nisso aqui eu tô parado. Não, você precisa desenvolver porque sua vida não é só isso. É isso. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre o resultado. Aí você foi lá, fez, aconteceu. E detalhe, Elícia, nunca faltava aula, viu? Ela sabe, eu tinha certeza que ela sabe, mas ela não faltava. Me conta aí, por que você nunca faltava aula ainda assim? O que fazia você estar ali no curso? O que fazia você estar presente na sala? Era o ambiente? Era porque realmente você não queria esquecer o conteúdo, porque eu sei que isso também é importante, tá de certa forma ali revisando. Então, quanto a não faltar a aula, se eu for falar de maneira geral para todas as isoladas, eu digo que de fato não faltar aula é importante para mesmo que nos dias que você está mais cabisbaixo, mais desanimado, você se manter ocupado fazendo alguma coisa, seguir a sua rotina, porque
estar dentro de uma rotina também é importante. Quando a gente quebra um dia, se não for de extrema necessidade, de fato é mais difícil de recuperar a rotina como um todo. Mas isso eu falo de isoladas de maneira geral. Mas quanto a não faltar ao Química Easy, a aula da Monique em particular, eu lembro assim que no meu primeiro ano de vestibular, eu fui para minha psicóloga e eu odiava segunda-feira. Eu era a maior inimiga da segunda-feira. E no meu processo, né, de vestibular naquele momento, eu não era aluna do Química Easy ainda naquele ano. E realmente foi muito mais difícil ressignificar a segunda-feira para mim. Consegui ressignificar, mas me deu muito trabalho, de fato. E quando eu entrei no Química Easy, né, no ano posterior, era muito mais simples para mim. Era como se retirasse 80% do trabalho que eu tinha para fazer a segunda-feira ser feliz. Começava desde eu acordando e já tinha o áudio da Monique no grupo. Podcast. Olha aí, é uma outra ideia, veio daí, viu? Toda segunda-feira tem áudio no grupo de 5 minutos, que eu nem mandei, esqueci, vou mandar. O primeiro podcast a gente nunca esquece, mas começava com o podcast dela mais cedo, depois tinha a aula dela de fato, que reafirmo, é um combustível. Se não tem outra palavra que descreva melhor, tanto pelo sentido químico, quanto por, de fato, o sentido espiritual, eu diria. É um combustível para você começar não apenas a segunda-feira bem, mas para perceber também que quando você começa a segunda-feira bem, você continua a semana de uma forma muito melhor. Então, de fato, para mim não era facultativo faltar a aula da Monique. E indico também que para vocês não sejam. Ai, que bom. Não pode faltar. Então, veja. Eu acho que desligou ali, moço. Não? É porque o visorzinho ele só entra em modo de descanso. Ah, tá. E eu disse, meu Deus. Peraí, pra gente não ter que gravar de novo, né? Corte e voltamos. Então, sobre isso que a Elícia falou, eu tento realmente levar uma atmosfera diferente para segunda-feira, uma atmosfera diferente para a sala de aula, porque já é o primeiro dia da semana, né? É o início de tudo, é o dia de começar regime, é o dia de começar academia e é o dia de começar a semana da melhor forma. Enquanto eu puder manter as aulas presenciais dia de segunda, eu vou manter e trazer realmente esse sentido de humanização, de saber que por trás daquele aluno tem um coração, tem um sonho, tem uma família junto ali, que está junto com ele, está investindo, e eu não falo apenas em dinheiro, está ali junto, dando apoio, dando força para que aquilo aconteça. Então, eu tento trazer esse sentimento e eu sei que isso faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre o dia da sua aprovação. Me conte, qual foi o seu sentimento quando você viu o resultado? Para quem foi a primeira pessoa que você contou? O que é que passou na sua cabeça? Conte pra gente. Então, eu lembro que há alguns anos uma amiga minha tinha sido aprovada e ela tinha descrito a sensação como uma felicidade repartida. E, de fato, é uma felicidade repartida, porque tem uma felicidade inicial, que é você olhar a nota, depois tem outra felicidade, que é de você colocar no SISU, outra felicidade que é dia após dia olhar a sua colocação no SISU, Sim. E, por último, de fato, o dia do resultado. Então, assim, normalmente eu tinha uma amiga que olhava a minha nota, porque eu acho assim, o processo de você ter que abrir, calcular a nota e depois confirmar se de fato você fez certinho, porque você estava nervosa. Então, eu tinha uma amiga que calculava para mim. Só que esse ano, em específico, a minha irmã falou, não, deixa a gente calcular. Minha irmã, ela também fez vestibular, né, esse ano. Ela, não, a gente calcula. Aí eu até falei, não, então vocês vão pro quarto, que eu não quero ver as reações de vocês calculando e montando a nota. E depois vocês, de fato, me dizem. Então, assim, ano passado, caiu o bônus regional, né? Então, eu lembro de uma aula do Camerino em que ele falava assim, gente, vamos pensar no que a gente pode fazer a partir de agora. O que a gente vai pensar? Tentem uma nota 790. Vocês vão tentar isso e vão ficar em paz. E eu pensava assim, caramba, ele falou 790 como se fosse uma nota que todo mundo tira todo ano, e não como se fosse, de fato, um notão. Sim. Então, assim, eu estava almejando, no máximo dos meus sonhos, 790. Então, quando minhas irmãs e minha mãe saíram do quarto, elas já saíram no misto entre a surpresa e a felicidade,
Aí eu perguntei a minha nota e minha mãe falou, né, 803. Aí eu não acreditei, tanto que eu fui recalcular. Aí eu recalculei e falei, gente, como assim? Perfeito. E ainda teve o choquezinho de caramba. Eu acho que talvez o TRI tenha ajudado muito. Aí eu fui comentar com outros amigos e os amigos, todo mundo xingando o TRI. Eu fiquei, gente, peraí. É real. Como assim? O TRI foi ruim e ainda assim foi uma nota muito boa. E como eu disse, eu não tinha corrigido a prova. Então eu fiquei assim, caramba, e essa nota veio de onde? Aí eu fui corrigir a prova e de fato fiquei, não, realmente. Eu tinha acertado 160 de 180, né? E eu fiquei assim, caramba, eu devia ter corrigido a prova antes. Mas ainda assim foi uma emoção no momento de receber a nota, depois outra emoção em colocar no SISU. E por último, que quando chegou de fato no dia de sair a nota do SISU, até lá você já tem contado para muitas pessoas, porque eu tinha dito de início, mãe, a gente não vai contar para ninguém, vai mandar todo mundo uma fotinha do nome aprovado no SISU e pronto. Passou 3 dias, ela já tinha contado para metade da minha família. Se ela vai contar, então eu vou contar para outras pessoas. Então, no dia, tinha algumas outras pessoas que eu disse, não, eu tenho que deixar pelo menos fulano, fulano e fulano para saber quando tiver o print. Então, assim, foi de fato, tem essas emoções, porque não é só a sua emoção, como você mesmo falou, né? A gente tem toda uma rede de pessoas que torcem pela gente. Então, tem a emoção também de compartilhar de pessoa em pessoa, em dizer, caramba, olha, a gente conseguiu, olha, amigo, cheguei lá, ou algo assim, né? Então, de fato, é uma emoção repartida tanto em questão de dias quanto em relação para relação mesmo. Muito bom. Vamos agora falar, já que a gente falou sobre o resultado, vamos falar sobre o pós. Vamos a uma pergunta polêmica. Elícia fez. O que ninguém lhe contou sobre o depois? De fato, a gente não conta muitas coisas assim, né? Eu ainda não comecei as minhas aulas efetivamente para saber o que as pessoas não me contaram ainda sobre o processo de primeiro período e tudo mais. Mas se tem algo que eu gostaria de ter dito para a Elícia do passado, e olha que a Elícia do passado achava que fazia isso, que foi algo que eu aprendi, acho que nas primeiras aulas que eu vi com a Monique, que ela falava sempre assim, que era sobre se apaixonar pelo processo. Sim. E eu achava que eu fazia isso, eu achava que me vivia assim, super apaixonada pelo processo. E depois eu entendi que eu poderia ter feito mais, porque os processos, eles não acabam na nossa vida. A gente tem essa ideia de, caramba, quando eu passar no vestibular, acabou o processo, não preciso mais me esforçar para ainda ter paixão pelo processo. Mas a gente está sempre entrando em outros processos. Caramba, fui aprovada agora, mas tem um processo com o meu nutricionista, tem um processo na academia, tem um processo na aula de teclado, tem um processo na aula de canto, e tem outros e outros processos que continuam a acontecer na nossa vida. Então, a gente não pode, de fato, deixar para se apaixonar pelo processo quando atingir uma esfera da nossa vida, porque os processos eles estão acontecendo o tempo inteiro, e o quanto a gente perde em deixar para depois o se apaixonar pelo processo. E, de fato, se tem algo que eu estou percebendo dia após dia na minha vida, é que de todo o processo tem algo muito precioso e que a gente deveria, sim, aproveitar mais aqueles pequenos detalhes que a gente só percebe quando passa, de fato. E, assim, acreditar que aquele processo, ele é bom, sim. Às vezes a gente menospreza por ainda não ter chegado lá, mas o processo, ele é muito válido. E acredito muito no que você falou sobre Deus, ele tá caprichando, porque eu falo para todo mundo que Deus é detalhista. Reafirmo, fui para o curso de sutura, e no curso de sutura tinham várias pessoas conhecidas a mim. Em cada lugar que eu chegava, tinha um outro amigo que já tinha sido aprovado em outro momento. Eu tinha um monitor, né? Cada mesa tinha um monitor para auxiliar a gente, e o monitor era justamente o Antônio, que é um dos meus melhores amigos. Beijo, Antônio! Ele era um dos meus melhores amigos. Uma das pessoas que estava, inclusive, na minha festa de aprovação. Então, assim, é como se, de fato, o Nosso Senhor tivesse preparado cada detalhezinho para eu chegar lá e me sentir em casa. E que eu gostaria de ter percebido que sempre foi assim. Deus não preparou apenas a UFAL para que fosse um lugar que eu me sentisse em casa. Eu olho para a Sua Isolada, eu olho para o 30 Linhas também, e para outros lugares que eu frequentava, eu dizia, caramba, Nosso Senhor já tinha preparado os detalhes aqui, eu que não estava aberta a enxergar isso. Perfeito. Então, já tinha todos os motivos possíveis para me apaixonar pelo processo ali,
E às vezes a gente deixa de aproveitar pelos olhos dos outros, de caramba, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, tá aproveitando o quê? E no fim das contas, as pessoas estão cada um vivendo a própria vida e cada um pagando o preço das próprias escolhas. Então, o máximo e o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos é, caramba, mas o meu processo eu vou aproveitar. O outro aproveite o processo dele se quiser e da forma que quiser, mas o meu processo eu preciso aproveitar, porque depois vem outros processos. Sim, com certeza. E por mais estranho que seja, a gente sente falta de algumas coisas, de aquele processo. Não vou dizer que eu sinto falta de estudar física, mas sinto falta do grupinho que eu tinha estudando física, por exemplo, e de como era bom surtar em conjunto com aquele grupo. Então, Exato. Exatamente. Então, é bom que a gente viva isso focado no momento presente. A gente só tem literalmente o momento presente. Sim. Pode ser que eu nem chegue a vivenciar no curso 100% daquilo que eu queria, mas ainda assim, todo instante vai ter bons processos para ser vivenciado. Então, que eu não quero passar 6 anos da minha vida, hoje eu tenho essa consciência de eu não quero passar 6 anos da minha vida falando como se a faculdade fosse a pior coisa do mundo, porque eu sei que vão passar esses 6 anos e eu vou dizer, caramba, eu devia ter aproveitado mais esse processo. Então, de certo modo, que bom que eu ainda percebi antes de começar a faculdade, para não passar a vida inteira achando que teria um período melhor que vem a seguir, enquanto o período que a gente vive já tem coisas boas a serem vividas. Exato, e se você for reclamando, aí você vai reclamar do seu processo de evolução e de preparo até ser aprovado. Aí quando você é aprovado, você vai começar a reclamar da faculdade. Quando concluir a faculdade, você vai começar a reclamar do emprego. Não dá pra, tipo, a vida não é reclamação. Troca uma reclamação por um agradecimento para você ver como faz falta, como faz diferença. Porque a felicidade, ela está no processo. A gente precisa ver beleza nas pequenas coisas. De ir lá, fazer um café, comer uma comida gostosa, estar com a pessoa. Parece óbvio, assim. Para mim, parece ser óbvio. Para você que está ouvindo, talvez não seja. Mas é exatamente isso, é o processo que vai fazendo tudo valer a pena. Porque senão, se você esperar para ser feliz só quando você conquistar, aí beleza, você conquistou e agora? Vai ficar um vazio, porque você já conquistou. Então a gente precisa ter essa paixão pela vida, por viver, pelo desafio. Eu amo quando eu vejo um desafio. Eu amei a ideia de fazer um projeto como esse. Eu amei a ideia de ficar nervosa antes de começar. Há quanto tempo eu não ficava com essa borboletinha no estômago para começar alguma coisa? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Isso é legal. A Elícia chegou aqui dizendo que mais nervosa ela vai ficar no dia da apresentação do canto dela. Então, veja, ainda temos coisas aí para concluir, né, Elícia? Então, para a gente encerrar a nossa conversa, que foi maravilhosa, espero muito que vocês tenham curtido, coloca aí para ouvir de novo, vai para academia, pode ter certeza que uma frase vai virar uma chave especial para você, vai fazer a diferença na sua vida. Eu quero que você me diga, se você pudesse deixar uma única frase para as pessoas que estão nessa trajetória, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão conquistar. O objetivo também, seja medicina, seja engenharia, seja nutrição, odonto, aprovação. O que você diria? Qual seria essa frase? Tem uma frase que ela é de São José Maria Escrivá, que eu norteio todos os meus dias, norteava durante o período de vestibular e norteio hoje também, que é faz o que deves e está no que fazes. Porque muitas vezes a gente faz o que deve de maneira ingrata mesmo, ou de maneira obrigada, e não está, de fato, ali no que deveria estar sendo feito. Então, faça assim o que se deve, não somente o que a gente gosta, porque quando a gente faz o que deve com amor, a gente também termina por gostar daquilo que a gente está fazendo. E lembrando de que aquilo é um processo para algo que você quer, para algo que você vai amar ainda mais. Você está num processo para saber que vai viver a vida, que vai passar por percalços sim, mas para fazer aquilo que você ama. Então, nada mais justo do que estar naquilo que você está fazendo. Porque, reafirmo, a gente só tem um momento presente. A gente só tem o minuto de agora, nem o próximo minuto a gente sabe se tem. Então, que a gente esteja naquilo que a gente esteja fazendo. E quando eu digo de estar, é estar de fato com esperança, estar de fato com fé, estar de fato
sabendo que ali você está fazendo aquilo que você falou no início, Monique, que é pagando o preço do é justo que muito custa e aquilo que muito vale. Um sonho, ele vale muita coisa. E no meu caso em específico, eu digo que o sonho de Deus para minha vida vale muito mais. Então, de fato, era justo que custasse muito. Mas não é para custar a sua felicidade, não é para custar o seu prazer. É para custar a sua dedicação, é para custar a sua habilidade em ressignificar tudo aquilo que passa pela sua vida e dizer, caramba, eu escolhi isso. E no momento que eu escolhi, se eu já escolhi, eu não preciso fazer de maneira ingrata. Eu posso fazer sabendo que ali eu estou pagando o preço para ser feliz. E que se é o preço para ser feliz, eu posso começar sendo feliz agora. Com certeza. E que não existe um outro plano. Não tem um plano B. Porque quando você tem a dúvida, se eu não conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Você não vai fazer bem feito. Você não vai dar o seu melhor. Porque existe já na sua cabeça uma outra possibilidade. E o cérebro da gente, ele sempre vai fazer uma artimanha para não gastar a energia que ele poderia gastar. E aí a gente acaba se sabotando. Então, que esse episódio lhe inspire a continuar. A aprovação não é sobre sorte, a aprovação é sobre constância, é sobre estar 100% presente. Então, viva o seu momento, que isso traga alegria para o seu coração, que você não se sinta só e que você elimine todas as outras alternativas da sua vida, da sua cabeça. Se você quer conquistar a sua vaga, se você quer medicina, por exemplo, não tem outra alternativa, você vai conseguir. E você só vai parar quando ela vier. Então, fiquem com Deus, um beijo. Obrigada, Elícia, por ter topado. Não poderia ser outra pessoa que não você. Estou muito feliz. E vamos às próximas. Quando ela começar, estiver lá no primeiro período, aí ela vem para falar como foi lá o primeiro período da faculdade dela. Beijo, obrigada.